Graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida e de maneira toda especial nesse momento onde nós queremos meditar sobre os textos bíblicos. Que Deus abençoe mais essa meditação em nossos corações. Amém. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esses textos de hoje, todos eles trazem mensagens muito bonitas, muito importantes e de uma forma eles se completam. Eu quero dar destaque em todos os textos e alguns versículos. Começando no texto do Evangelho que acabamos de ouvir, Evangelho de João, capítulo 14, 1 a 15, nós vemos Tomé dizendo para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, não saber o caminho. E Jesus responde no versículo 6, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. No versículo 8, Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Versículo 9, Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. No versículo 11, Jesus diz: crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. No versículo 14, Jesus diz: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E versículo 15: se me amares, guardais os meus mandamentos. Esse texto ele é muito importante, muito rico, todo ele, mas de maneira especial porque ele fala de Deus. Ele mostra que Deus é um só, embora Jesus diga que Ele e o Pai são um. Nós sabemos que é assim. Jesus e o Pai são um Deus só, assim como o Espírito Santo. Por isso que Jesus diz: eu preciso ir para mandar o Espírito Santo. É um Deus em três pessoas diferentes: o Pai, que é o Criador, o Filho, que é aquele que veio morrer por nós, o Redentor, e o Espírito Santo, aquele que está entre nós, que nos dá fé, que nos ilumina, que nos consola, que nos santifica, que nos edifica na palavra. E aqui Jesus diz: crede que eu e o Pai somos um. É só vocês olharem as obras que eu faço, são as mesmas obras de Deus. Quem pode curar um cego, um surdo, um aleijado, um leproso, ressuscitar um morto, andar sobre a água, transformar a água em vinho? Ninguém. Só Deus. E tudo isso Jesus fez. E Ele mesmo responde a oração, Ele diz: peçam ao Pai em meu nome, e eu vou atender vocês. Ou seja, Ele e o Pai são um. Em Atos, nós vimos a eleição dos diáconos, 7 diáconos, 7 ajudantes dos 12 apóstolos, e logo vemos que Estevão é um grande pregador, e ele vai e prega, mas ele prega a lei, e a lei ninguém gosta de ouvir. Nós também não gostamos, porque a lei nos atinge. A lei mostra o nosso pecado, mostra o nosso erro, e ela serve como um freio dizendo: para, tu está fazendo errado. Mostra como um espelho e diz: olha como tu está sujo diante de Deus, olha como tu é pecador. E aí vem o terceiro uso da lei, que é a norma, que diz: vai pelo outro lado. É um guia, faz diferente. Versículo 51, Estevão diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. E versículo 54 diz: ouvindo eles isso, endureceram e enfureceram-se no coração e brilhavam os dentes contra ele. Versículo 57, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e o apedrejaram. E qual a reação de Estevão, moribundo, morrendo? Versículo 60, ele ora: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu.
O cristão não morre eternamente, ele adormece. Adormece aqui para acordar na glória. Quando Estevão proclama a lei, eles fecham seus ouvidos. O velho homem, ele fecha o ouvido, ele não quer ouvir a palavra da verdade. Ele cria desculpas, ele cria narrativas, ele cria mentiras para não ouvir a palavra de Deus. E assim também é ainda hoje. E vamos lá para o texto de Pedro, aonde Pedro diz assim, no versículo 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Versículo 4, 7, 8. Jesus é a pedra rejeitada, é a pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra quando são desobedientes. Pedro conclama os cristãos para, assim como uma criancinha que precisa do leite materno, e ela clama desesperadamente sempre por esse leite, porque é ali que está todo o seu alimento. Ele conclama os cristãos para desejarem da mesma maneira o alimento da palavra de Deus, que está na Bíblia, na Escritura Sagrada. Como é que está o nosso alimentar-se desse genuíno leite espiritual? Disse um sábio há muito tempo atrás: ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Estamos lendo diariamente a Escritura Sagrada, a Bíblia, ou o pecado está nos afastando do leite genuíno, do leite espiritual? Muitos são aqueles que continuam rilhando os dentes, endurecendo o coração, fechando os ouvidos para a palavra de Jesus. Lá fora isso é normal acontecer, mas às vezes acontece aqui dentro. Quando a palavra da lei toca o coração, aí a pessoa faz conta que não é com ela, procura sair para atender o celular, ir no banheiro, ou conversar com o colega do banco, como quem está dizendo: isso não está me atingindo, eu prefiro continuar no meu pecado e não mudar. Mas Estevão continuou pregando. Jesus nos convida a sermos suas testemunhas de amor. Ele não quer defensores racionais. Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-te as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês agora são povo santificado por Deus. Falem do que aconteceu lá naquela cruz por cada um de vocês. Vocês estavam nas trevas, estavam rumando para o inferno, Pedro está dizendo, e agora vocês estão na luz, na maravilhosa luz de Jesus. Então falem, testemunhem disso, dessa transformação para aqueles que ainda continuam nas trevas, para aqueles que ainda não creem, para aqueles que ainda continuam fechando seus ouvidos, seu coração, rilhando os dentes para a palavra de Deus. O mundo, ele quer nos oferecer alternativas mais fáceis, que aparentemente talvez possam parecer até mais razoáveis à mente, que possam talvez encher os nossos olhos. A razão de viver para muitos está em usufruir de tudo que a vida oferece, fazendo da vida aquilo que possa satisfazer os mais variados desejos e necessidades, buscando fama, poder, títulos, prestígio com os amigos, riqueza, ostentação em alguns momentos na vida social, aplausos, curtidas, elogios, bebidas, festa, drogas, sexo, diversão,
Isso para muitos é aproveitar a vida. Enquanto isso, os cristãos, eles ficam pensando naquilo que Jesus disse: eu estou indo preparar um lugar para vocês. Então os cristãos, eles também clamam junto com Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E Jesus responde: eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Querido irmão, querida irmã, todos nós aqui já usamos o GPS ou o Waze. Na minha época era mapa rodoviário, guia rodoviário. A gente saiu com aquele mapa e ia procurando um caminho para nos perder. Porque existem vários caminhos que conduzem a locais diferentes, e como é ruim se perder, eu já me perdi várias vezes. É ruim e é perigoso. Até com o GPS, que dá o caminho mais rápido, às vezes as pessoas se perdem. Temos aí notícias, principalmente estrangeiros, que chegam aqui no Rio e acabam em favelas e muitos são assaltados, até mortos. Se é perigoso a gente se perder nos caminhos terrenos, quanto mais perigoso é se perder no caminho que leva à eternidade, onde só existe um caminho que leva ao Pai. Todos os outros são desvios que levam ao inferno. Por isso Tomé perguntou: Senhor, como saber o caminho? Nós não sabemos o caminho. E Jesus responde: eu sou. Quando Jesus diz eu sou, nós lembramos daquele eu sou lá de Êxodo 3,14, lembra? Quando Moisés está cuidando das ovelhas do seu sogro, e aquela sarça queima e não se consome, e ele: quem é? E Deus diz: eu sou o que sou. Mas o que eu vou dizer? Deus manda Moisés voltar lá para o faraó, onde eles têm muitos deuses, e diz assim: o que eu vou falar de ti? Diz que o eu sou te mandou. Eu não era, não serei, eu sou, eu sempre sou. Eu sou o Deus eterno, eu sou o único Deus. E é por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Semana passada aqui nesse púlpito Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o Filho do Homem, eu sou o Cordeiro, e só Ele é exclusivo, porque só Ele é Deus que se fez homem para vir sofrer e morrer pelos meus e pelos teus pecados. Só Ele é santo e justo, todos nós somos pecadores, por isso só Ele poderia se encarnar e dar a sua vida em nosso favor. A grande mentira que o diabo plantou no coração da humanidade é exatamente essa: existem várias maneiras de se chegar a Deus, vários caminhos. Com isso ele seduz e ele engana muitos que continuam tentando pegar atalhos e nos descaminhos da vida continuam rumando para o inferno. Eu pergunto: qual é a voz que você está ouvindo? A quem você dá ouvidos? Ao acusador? Em Apocalipse, Deus diz que o diabo é o acusador, ele nos acusa do pecado. Você está ouvindo o acusador ou o advogado? Jesus é o advogado que nos defende do mal. Você está ouvindo o pai da mentira ou aquele que é a verdade? Você está ouvindo ao príncipe das trevas ou aquele que é a luz do mundo? Você está ouvindo aquele que te oferece momentos de prazer, instantes de satisfação e de alegria? Ou a voz daquele que te oferece uma eternidade de completa felicidade e realização plena,
no lugar onde não haverá mais dor, nem choro, nem lágrima, nem mentira, nem corrupção, nem medo, nem pecado, nem morte. Queres ver o Pai e morar com Ele? Então, não feche os ouvidos para Jesus. Ele e o Pai são um. Não feche os ouvidos, o seu coração para a palavra da verdade. Não siga narrativas, mentiras, ilusões, falsas promessas. Ouça Jesus, siga Jesus, viva Jesus, testemunhando essa sua fé, para aqueles que ainda se encontram enganados, fechando ouvidos, coração, brilhando os dentes e seguindo falsos caminhos. Leve a sério a palavra de Deus na tua vida, porque é dela que depende a tua salvação eterna. Jesus termina o texto do Evangelho dizendo: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos, vocês guardam as minhas palavras, e vocês têm fome e sede desse leite genuíno que dá crescimento, fortalece vocês, traz perdão, vida, salvação e bênção. Guardar, seguir, obedecer, testemunhar a palavra de Deus. Isto é vivenciar a salvação já aqui e agora e depois para toda a eternidade com Ele. Que possamos estar juntos lá na glória. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes firmes na fé, firmes na palavra da verdade até o fim. Amém.